quero ler a palavra de Deus com você na primeira epístola de João, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 10, no início da primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, do verso 5 até o verso número 10. Você achou aí na Bíblia? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Pai, fala conosco pela tua palavra, Pai. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, nos dá direção precisa, tira de nós todo engano, toda confusão, meu Pai, de pensamentos, para que nosso pensamento seja conduzido pela verdade da tua palavra. Que ela fale alto ao nosso coração, que ela produza atitudes diferenciadas, Pai, que a tua palavra nos limpe. Como o Senhor mesmo disse, ela tem o poder de fazer. Limpe os teus discípulos aqui pela tua palavra, Pai. Por isso, o que nós queremos é ouvir a tua voz. E para isso, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço graça, misericórdia. Eu peço a unção do teu Espírito, porque ela me capacita a ministrar a palavra de acordo com aquilo que o Senhor deseja. E que hoje os teus propósitos se cumpram na vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço, pedindo tua bênção sobre esse momento, com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui estão palavras que nós conhecemos na Bíblia, palavras do apóstolo João, que são bem conhecidas, mas que trazem algumas verdades muito importantes para a vida da igreja. Logo no versículo 5, o apóstolo João diz, ora, a mensagem que da parte dele, quem é ele? Parte dele quem? Jesus. A mensagem que nós ouvimos da parte de Jesus, temos ouvido e anunciamos para vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João diz que aquilo que ele ouviu do Senhor, ele tem ensinado para a igreja, ele tem pregado à igreja, e ele resume nesse aspecto, dizendo que essa palavra é que Deus é luz e que em Deus não há nenhum tipo de treva, não há escuridão, não há nada oculto. Em Deus tudo é claro, tudo é verdadeiro, não é? Tudo é visível. E assim João começa aqui o seu discurso no texto que nós lemos. E o que ele vai dizer a partir dessa verdade, que Deus é luz, é que nós que somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus porque cremos em Jesus, de certa forma também recebemos desta luz. E agora precisamos caminhar debaixo desta luz. Também em nós não pode haver nada escondido, não pode haver nenhuma treva. Nossa vida também deve ser iluminada, deve ser bem visível diante de todos, né? Porque somos agora de Deus. Se Deus é luz, nós também temos que ser participantes desta luz. E ele diz no verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, ele quem? Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? A conclusão é simples. Se Deus é luz, se Deus é a fonte de toda a luz e eu tenho comunhão com ele, eu não posso andar em trevas. Nele não há treva alguma. Se isso acontecer, há alguma mentira aí.
eu não estou dizendo a verdade, porque eu digo que eu mantenho comunhão com Ele, mas ao mesmo tempo eu ando nas trevas. Então eu não estou na prática da verdade. Coisas muito simples, né, que o apóstolo João diz aqui para nós. Você é da luz, você é filho da luz, você tem que andar nela, você também não pode andar em trevas. E por quê? Porque, como diz a Bíblia, Deus é santo. Vamos ler lá em Levítico, capítulo número 11 do livro de Levítico, versículo 44, também palavras conhecidas, né? Em que Deus, já no início de tudo, afirmava a sua santidade ao seu povo. Em Levítico, capítulo 11, no versículo número 44, está escrito assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos congregareis e sereis como? Santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criatura que se arrastam sobre a terra. O importante, vocês serão santos. Por que vocês serão santos? Porque eu, o seu Deus, sou santo. Então, a santidade de Deus é um atributo que Ele deseja seja vivenciado por cada um de nós. Santo, todos sabem, significa separado, à parte, né? Separado para Deus. Deus é um Deus santo, é um Deus também que não se mistura com as trevas, está na luz e não vive nas trevas, e nele não há treva alguma, como disse João. Essa separação é a grande diferença na nossa vida. Ora, se nós estamos na luz, também não podemos nos misturar com as trevas. Isto é santidade, isto é separação. E o argumento aqui bíblico é que Deus, Ele é assim. E se eu digo que estou em Deus, eu também tenho que ser assim. Essa característica deve ser absorvida por mim. Voltando ao texto de João, a gente vê agora no verso 7, ele dizendo: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma conclusão a qual chega o apóstolo João. Ora, eu sou o filho da luz, sou chamado para viver uma vida de santidade, vivendo e andando debaixo da luz, e não escondido, não com coisas ocultas, não debaixo das trevas, andando na luz. Isso é o caminho de santidade. Se você então anda na luz, como ele diz no versículo 7, como ele, a quem você segue, está na luz, o que vai acontecer é que nós vamos manter comunhão uns com os outros. Ora, se todos aqui andam no mesmo caminho, qual é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Se todos aqui andamos debaixo da mesma luz, o holofote que nos ilumina, que traz luz para a nossa vida, Jesus. Então, estamos debaixo da mesma luz. O que vai acontecer de uma forma natural é que nós vamos manter comunhão uns com os outros. Haverá uma união comum entre nós que nos aproximará. E o que nos aproxima é a luz, porque não há nada oculto, tudo está às claras. Então nós temos comunhão uns com os outros. E a consequência, ele diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como eu e você devemos viver o que está escrito aqui, viver essa comunhão, andando na luz. Ou seja, a vida debaixo de santidade, debaixo de separação, favorece a nossa comunhão, porque todos nós andaremos na luz e teremos comunhão uns com os outros. Isto está intimamente ligado ao perdão dos nossos pecados, como disse aqui o verso 7, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica vocês de todo pecado. Veja, é algo que é entrelaçado, uma coisa não se separa da outra. O fato de eu estar em Cristo faz com que eu ande na luz, isto traz a purificação para os meus pecados por causa do seu sangue, e assim eu devo viver debaixo da luz, andando na luz, tendo comunhão com os meus irmãos.
É o plano de Deus para a igreja, que somos nós. Plano de Deus para mim e para você, andarmos dessa forma. Veja o que diz também o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele diz que o meu caminho, o seu caminho deve ser o caminho da santificação, da separação, o caminho da luz, para que eu não seja de nenhuma maneira afetado por trevas durante a minha caminhada, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, coisas simples que o Senhor está nos falando. Vamos à primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro, um pouquinho antes aí de João, capítulo 1, no versículo 13 ao versículo 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos de quem? Da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento santos, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Citando o texto de Levítico, capítulo 11, 44, que nós lemos aqui, Pedro chega também a esta conclusão. Ele diz: olha, seja sóbrio, espere na graça, não espere nessa graça que você não merece, porque houve uma revelação de Jesus Cristo, mas entenda que você agora é filho da luz. Então ele chama aqui filho da obediência. Por isso você não pode se amoldar às mesmas paixões que você tinha antes, no seu tempo de ignorância. Houve um tempo de ignorância, esse tempo passou, amém? Passou, estávamos mortos, agora estamos vivos. Então aquilo que eu me amoldava no passado era um tempo de ignorância, eu não posso voltar a esse comportamento. Pelo contrário, segundo é santo aquele que me chamou, eu preciso também me tornar santo em todo o meu procedimento. Palavras de Deus, de Pedro, através de João também, que nos chamam à santificação, a vida em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, separação das trevas, separação das coisas desse mundo, de uma maneira simples aqui evidenciada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler também o que está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, até o capítulo 7, versículo 1, está escrito assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Ou seja, eu e você somos um santuário. Você sabia que você é um santuário? Por quê? Porque Deus habita em você. Então, você é templo, a Bíblia diz, somos templo do Espírito Santo. E aqui Paulo diz, olha, vocês são santuário do Deus vivente. Habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. O povo de Deus é templo do Senhor. Por isso, olha o verso 17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Fala o texto também de santidade. Santidade é separação. E aqui explicitamente Paulo diz, olha, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Quando Deus diz, eu
preciso ser santo como Ele é santo, eu preciso me retirar, eu preciso me separar de certas circunstâncias, de certas pessoas, de certos fatos. Isso tem que não fazer mais parte da minha vida. Requer uma separação por causa do que Ele me lembra. Eu sou o templo do seu Espírito, eu fui feito filho de Deus, eu agora sou filho da luz, eu preciso andar na luz, eu não posso estar misturado com aquilo que é tenebroso, com aquilo que tem trevas. Simplesmente Deus coloca as coisas nesses termos, ou seja, a separação é uma diferenciação na vida do cristão. O cristão precisa saber separar-se daquilo que não procede de Deus. Precisa saber o limite de até onde pode ir, de até onde pode se misturar e até o momento em que precisa se resguardar. Conceitos da palavra do Senhor. Bom, sabendo disso tudo, qual a lição que fica para a gente? Deus requer de nós uma vida santa. É ponto pacífico isso? Isso é algo que eu consigo entender olhando para a Bíblia. Não é invenção de um pastor, não é a doutrina de uma igreja, mas é algo que Deus requer de nós, uma vida de santidade. E aqui começa então o questionamento. Como eu posso, de uma maneira prática, viver aquilo que Deus requer de mim nos termos que nós lemos aqui em vários versículos que foram citados? Na prática, como é que eu posso viver isso? E muitas vezes isso traz um problema para a igreja, porque as pessoas, elas confundem o que quer dizer de fato santidade, confundem o conceito de separação e trazem ideias próprias, às vezes como doutrinas de determinadas igrejas, que mede a santidade por determinados comportamentos, por determinados padrões de roupa, de certas coisas que não têm necessariamente relação com aquilo que Deus nos disse através de todos esses versículos que nós lemos. Eu serei santo, então, se eu me separar, como diz a Bíblia, me separo de tudo, e eu vou então viver isolado no alto de uma montanha. Pronto, atingirei o padrão de santidade de Deus. Alguns tentaram isso no passado, foram assim que nasceram os monastérios, né? Uma tentativa de obter a santidade por uma separação física do todo mundo. Eu vou virar um monge lá no alto de um mosteiro, de um castelo, por isso aquelas grandes construções, muros, pedras, no alto, isolados. Assim o movimento monástico nasceu com a expectativa de que isso me trouxesse santidade. Só que isso não traz santidade. Ao mesmo tempo em que nós tivemos os monastérios, nós tivemos as puladas de muro, né? Nós tivemos gente que pulava para dentro do muro, tivemos gente que pulava para fora do muro, né? Para depois voltar para dentro do monastério e continuar achando que era santo. Então a gente percebe que esse tipo de comportamento não vai levar a santidade nenhuma. Então eu preciso de algo prático para a minha vida, e esse algo prático eu vou encontrar na palavra de Deus. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos essa manhã. Olhar para a Bíblia e tentar achar de uma maneira prática como é que eu posso viver essa vida que Deus deseja que eu viva, de separação, de santidade, sem treva, sem nada escondido e olhando para os princípios que a própria Bíblia me ensina. O primeiro deles está aqui já mencionado algumas vezes. Eu não posso ter na minha vida nada escondido, nada de pecados ocultos, irmãos, nada de coisas escusas, né? Obscuras. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se eu andar na luz, em mim também não pode haver nada escuro, nada escondido, nada disfarçado. Então, algo que a Bíblia coloca como um atraso de vida é um pecado oculto. Para exemplificar, vamos abrir a Bíblia no livro de Josué. Uma história que muita gente conhece, a gente já pregou algumas vezes sobre ela. Josué capítulo 7, no versículo 1, diz assim:
prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Diz a Bíblia, citando um fato histórico que realmente aconteceu com eles, que houve alguém que escondeu algo que não deveria possuir, e isso trouxe um prejuízo, não só para ele, mas como também para todo o povo. No mesmo capítulo 7, vamos ler o versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu por sorte a tribo de Judá. Josué, buscando ao Senhor por uma resposta, porque as derrotas estavam acontecendo, porque que eles não conseguiam invadir uma cidade muito menor, com um povo muito menor, e sofriam derrotas seguidas, sem entender, ele busca ao Senhor e Deus começa a revelar o problema. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele tende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente, pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aqui há uma confissão. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanecem até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. História conhecida, história bíblica, que produziu derrotas sucessivas ao povo de Israel, porque alguém tinha em sua casa algo escondido. Alguém, em desobediência ao que o Senhor ordenara, ficou com algumas coisas da guerra, que Deus disse: não fiquem com nada. Ele guardou a prata, ele guardou a capa babilônica, ele guardou alguns objetos de valor e os escondeu. Veja, escondido, ele nem desfrutava daquilo que ele pegou. Olha como o pecado oculto, irmãos, ele é um problema na nossa vida. Como ter algo que nos acusa é um problema contra nós. Em nada nos deve acusar a nossa consciência. A vida de paz e de tranquilidade é viver sem peso, sem culpa, sem acusações na nossa consciência. Acã estava com tudo isso que Deus disse que não era para guardar, guardado, escondido em sua casa. O que leva esse homem a fazer isso é o desejo por aquelas coisas. Elas pareciam bonitas, pareciam valiosas, e então ele deseja tomá-las. Mas ele não desfruta daquilo que ele tomou, porque ele esconde. Esconde para quê? Para um dia, quem sabe, usar. Para um dia depois que esquecerem, eu pego devagarzinho, né? É igual alguém que rouba uma grande quantia de dinheiro e não quer sair por aí gastando para ninguém olhar e não chamar atenção, né? Mas eu estou então escondendo essas coisas para que então
eu um dia, quem sabe, possa desfrutar delas. E esse pecado oculto causou a morte de Acã e de toda a sua família, de toda a sua casa e de todos os bens que ele possuía. Causou derrotas sucessivas ao povo de Israel contra a cidade de Ai. Tudo isso diz a Bíblia Sagrada. E o que isso tem para me ensinar? Se eu quero viver uma vida de santidade, como Deus deseja que eu viva, eu não posso ter na minha vida coisas ocultas, coisas escondidas, porque certamente essas coisas trarão prejuízo. Pecados ocultos, pecados abafados, estavam todos os objetos embaixo da tenda, cobertos, mas há alguém que via o que ali estava escondido. Ninguém via, ninguém sabia, mas havia alguém no céu que conseguia ver o que estava abafado. Acã tentou abafar o caso, mas os olhos do Senhor viram o que estava ali escondido. Então a prática da vida de santidade, irmãos, não é a gente botar um tipo de roupa ou adotar um tipo de linguajar, mas é a gente cuidar da nossa casa, é a gente cuidar da nossa vida prática. Se tem alguma coisa que nós estamos escondendo, se tem alguma coisa escondida debaixo dos panos, e isso precisa, antes que seja descoberto, precisa ser removido, precisa ser tratado. Veja, Acã foi confrontado, porque Josué em oração foi lançando sortes, como era o costume daquele momento. E a sorte foi caindo sobre as tribos, foi caindo sobre as casas, sobre as gerações, até que se chegou na casa dele. E aí Josué diz: meu filho, fala a verdade, você está escondendo alguma coisa? Aí ele confessa, mas ele não o fez espontaneamente. Ele confessou porque Deus revelou e porque foi escancarado, porque foi descoberto aquilo que ele tanto tentava esconder. Aí então ele vai confessar, mas aí já é tarde demais. Isso não o livra das consequências nem do apedrejamento, porque era necessário que essa confissão fosse voluntária, fosse antes de ser descoberto, fosse a tempo de salvar, a tempo de mudar. Quando há alguma coisa oculta na nossa vida, queridos, a primeira consequência é que a gente não dorme direito, né? É que há uma culpa que inquieta, que deixa você desconcertado, há um sentimento de dívida que faz a gente se esconder. E isso, segundo a Bíblia, é o que provoca um pecado escondido e não confessado. Leia comigo o Salmo número 32, no versículo 3 e no versículo 4. Está escrito no Salmo 32, 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi está dizendo, enquanto eu calei a respeito do meu pecado. Amado, qual é a solução para o pecado? É a confissão do pecado. A confissão é algo que eu faço com a minha boca. É algo que eu voluntariamente exponho. Eu não sou flagrado, não sou descoberto pelos outros. Mas sou eu que venho a Deus e digo, Senhor, o Senhor sabe, eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero dizer com a minha boca aquilo que eu fiz e o que está errado. Davi, na sua experiência com Deus, ele disse, enquanto eu calei e não falei nada, não verbalizei, não coloquei para fora, não confessei, eu comecei a viver sintomas horríveis na minha vida. E ele diz que esses sintomas são aqui descritos, né, por ele. Veja, ele envelheceu nos ossos, ele gemia dia e noite, porque havia um peso sobre ele, e o peso era o peso da mão de Deus. E ele sentia o seu vigor indo embora. Então ele se tornou um homem cansado, um homem para baixo, um homem pesado, seus ossos doíam. Aí você diz, é velhice. Não, às vezes não é não, irmão, às vezes é pecado não confessado.
Às vezes são coisas que precisam ser faladas para Deus, que não foram ditas ainda. E daí vem a dor, vem os sintomas, né? E a gente quer tratar os sintomas. Ah, toma um melhoral, toma isso, toma aquilo outro, mas o problema é a raiz. Não é a dor nos ossos, não é o sentimento de cansaço, não é o peso, é o pecado. E aí tomar um analgésico não vai resolver, porque só o que pode resolver é uma confissão. Enquanto calei, eu vivi assim, disse Davi. Mas o dia que ele confessou, ele sentiu todo o seu vigor, toda a sua força voltar sobre a vida dele. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28. Leia comigo aí Provérbios 28, no verso número 13. Você conhece esse versículo? Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais vai melhorar de vida, jamais vai prosperar, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Santidade na prática, irmãos, não é fazer um exercício para sentir-se mais santo do que o outro, mas é abrir o coração e confessar os seus pecados para Deus, é deixá-los, é reconhecer que eles existem, são confessados, mas que também precisam ser deixados. E aí você alcança o que você precisa, o que eu preciso, que é a misericórdia de Deus. Pecados não podem ser escondidos, abraçados, agasalhados, acobertados, escondidos, enrolados no cobertor e colocados debaixo da tenda, pois eles precisam vir à luz, serem confessados, serem expostos à luz, porque Deus está na luz, Deus é a luz e nele não há treva alguma, e a exposição da luz, a cura, a transformação, a bênçãos, assim diz a palavra do Senhor. Para a gente ser santo, o que Deus diz é: confesse o pecado. Não deixe que o pecado fique escondido. E a palavra confessar, ela precisa ser entendida por nós até no seu sentido, porque confessar é estar de acordo com aquilo que Deus sabe sobre mim. Quando eu confesso algo a Deus, já disse várias vezes, você não está contando para Deus uma novidade, algo que Ele não sabia. Vou confessar aqui um pecado, Deus vai ficar até de boca aberta. Caramba, não sabia que você tinha feito isso tudo. Não, não existe isso. Deus já sabe. E Deus sabe que eu sou pecador. Para a salvação, o que o homem precisa fazer? Concordar com Deus sobre aquilo que Deus já sabe que ele é um pecador. Eu me reconheço pecador e reconheço que a única salvação para mim é submeter-se, render-me ao que Cristo fez na cruz em meu favor. Entender que Ele tomou o meu lugar e é por isso que eu posso ser salvo. Então eu me rendo a Jesus. Mas parte da concordância. Eu concordo com o que Deus fez, com o que Ele diz sobre mim, eu sou um pecador. Quando o homem diz, não, eu sou uma pessoa boa e tal, ele está em discordância com aquilo que Deus diz. Então, na confissão, eu confesso, eu digo a Deus que eu concordo e reconheço aquilo que eu fiz de errado. Veja, um dos maiores exemplos de confissão é o exemplo de Davi. A gente leu aqui o Salmo 32, né, ele dizendo, enquanto calei. Se você ler o Salmo todo, você vai ver quanto Davi fala do seu pecado. E o Salmo 51, né, o mais famoso, depois do seu pecado, ele rasga o coração diante do Senhor e faz toda a sua confissão, né, que a princípio não foi voluntária. Veja, Davi errou, mas não voluntariamente confessou, não se acusou,
Foi necessário Natã confrontá-lo com o seu pecado, para então cair em si e admitir. Mas, quando ele faz, ele abre o seu coração na presença do Senhor. Isso é confissão de pecados. Isso traz cura para a alma. Isso traz santificação. Confessar os pecados, tratar aqueles que são ocultos, isso produz a verdadeira santificação. Não é eu não comer um tipo de alimento, não usar um tipo de coisa, não fazer um tipo de... Não, isso não produz santificação. Mas confessar pecados produz santificação. E aqui a gente vai ver isso na vida de Davi. Nós vamos ver na vida de um homem contado numa história por Jesus, em Lucas capítulo 15. Veja aí, você conhece a história. Lucas capítulo 15 conta a história que a gente conheceu como parábola do filho pródigo, não é? No versículo 21, diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a confissão do filho pródigo. Para que ele pudesse falar essas palavras, antes ele se viu o mais miserável de todos. Ao perceber que gastou todos os seus bens, estava comendo com os porcos, no fundo do poço, e aí percebe o tamanho da besteira que fez com a sua vida. Aí então ele confessa: Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, pequei de todas as formas que se podia pecar. Então, queridos, segundo o conselho de Deus para nós, não tenha pecados ocultos, é o primeiro. Em segundo, confesse todos os teus pecados a Deus. Confesse ao Senhor todas as tuas falhas. Em Levítico capítulo 5, vamos voltar lá ao Antigo Testamento. Levítico capítulo número 5, no versículo número 5 também, está escrito assim: Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Veja, a confissão é um princípio universal de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A confissão é a admissão da culpa. É concordar com Deus com aquilo que Ele diz a meu respeito. Você é culpado? Eu digo, eu concordo, Senhor. Você errou? Eu concordo, Senhor. E em cada erro que eu cometer, eu concordo que estou errado e eu confesso isso a Deus. Confessar é um caminho para a santidade. E como disse Davi no Salmo 51, vamos ler, no versículo número 17 do Salmo número 51, está escrito assim: Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, com oração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ele confessa a Deus o seu pecado com arrependimento, com quebrantamento de espírito, não como quem exige um perdão ou como quem acha que está fazendo alguma coisa demais em confessar. Há pessoas que confessam se achando o máximo, né? Olha, eu confesso, pelo menos eu não sou como os outros que não confessam. Não é assim, irmãos. Confissão é necessária, mas em quebrantamento, sabendo que Deus é o maior ofendido pelo nosso pecado. Confessar com arrependimento. Como já disse várias vezes aqui, arrependimento é a decisão de não cair novamente. É a determinação de não pecar de novo. Isso deve preceder as nossas confissões, porque senão fica apenas um jogo de palavras.
Ô Senhor, eu confesso, eu sou um miserável, eu sou errado mesmo e tal, mas no íntimo eu já estou preparando a próxima. Já estou pensando na próxima queda. Arrependimento é a decisão de não cair de novo. Não quer dizer que eu, por tomar essa decisão, conseguirei levá-la até o final. Mas a determinação do meu coração deve ser essa ao confessar alguma coisa para Deus. Firme propósito, para que eu não venha a brincar com Deus, com o propósito realmente de viver uma vida diferente, não mais praticando aquele pecado que foi confessado. Esse é o caminho da santidade, é a confissão do pecado. E por fim, queridos, que também se relaciona com as palavras de João que lemos aqui, se andamos na luz, em nós não há trevas. Não quero ter nada oculto, quero confessar os meus pecados e quero viver uma vida transparente. É o terceiro ponto aqui da santidade na prática que eu quero compartilhar com você. Ser por dentro o que eu sou por fora, ou ser por fora aquilo que eu sou por dentro. Ter uma vida transparente. Não ter duas vidas, duas caras, dois comportamentos. Ser a mesma pessoa em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Deus me conhece. Deus conhece você. Deus conhece cada um de nós. Então a quem queremos enganar? A quem queremos enganar com um comportamento ou outro, com uma postura ou outra, se Deus é aquele que sabe de todas as coisas? Santidade, irmãos, não é mostrar para alguém que eu estou separado. Não é mostrar para alguém que eu não como certas comidas, que eu não uso certas roupas, que eu não falo certas coisas. Isso não é santidade. Santidade é não ter pecados ocultos, é confessar os meus pecados. E santidade é ser a mesma pessoa em todos os lugares. É ser uma pessoa transparente, é o que Deus está nos dizendo. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quando Samuel vai ungir o rei na casa de Jessé, ele pensa que o escolhido era Eliabe, o irmão mais bonito, mais alto, mais forte. E ele então se inclina a ungir Eliabe. E Deus diz a ele: não olhe como o homem olha, olhe como Deus vê. Deus não vê a aparência, o exterior, a altura, a formosura, a belezura. Deus vê o coração do homem. E esse coração precisa ser claro e limpo, tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. Esse é um princípio de santidade que faz com que, de fato, nós sejamos santos, irmãos. Porque não é um comportamento aprendido para mostrar um padrão. Muitas vezes a igreja confunde santidade com um comportamento aprendido e repetido para exibir um padrão. Eu sou santo porque é isso, porque é aquilo, porque eu não faço isso ou faço aquilo. Essas são as razões da minha santidade. Mas o que Deus está aqui dizendo é que Deus não está vendo a minha aparência, mas sim o meu coração. E há um versículo bíblico em que Deus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, é possível assumir um comportamento exterior completamente desassociado do coração. É possível até dizer coisas bonitas para Deus, tendo o coração longe dele. Então o que Deus está olhando é o coração de fato de cada um de nós, naquilo que verdadeiramente somos, de maneira completamente transparente. No Salmo número 90,
está escrito também no versículo 8. Vamos ler Salmo número 90, verso número 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Não dá para escapar, está tudo diante de Deus. Ele vê o interior, ele vê o coração, ele vê o que ninguém vê. A aparência, a prática religiosa não impressiona Deus. Se havia alguém religiosamente impecável, eram os fariseus, irmãos. Na sua maneira de se vestirem, na sua maneira de falar, na sua prática de vida, na maneira como lavavam as mãos e asseavam tudo que iam tocar, na maneira como se comportavam nas praças e sinagogas, orando em voz alta, entoando uma voz bonita. Os fariseus eram irrepreensíveis. Mas Jesus deu as palavras mais duras para esse grupo de pessoas e chegou a compará-los a sepulcros caiados, muito bonitinhos por fora, mas por dentro cheirando mal, cheio de coisas podres. Então, santidade é viver uma vida transparente. E agora você entenda, é tirar a máscara. Essa máscara aí está enganando muita gente, irmãos. Essa máscara que eu já disse a você, eu creio que não serve para nada, é a maior hipocrisia do nosso tempo, né? Essa obrigatoriedade da gente estar aí todo mundo de máscara, cumprindo, né, um papel social, dando satisfação a alguém que eu não sei quem, que não serve para nada, mas serve para esconder a gente. Quando eu estou de máscara, você não sabe se eu estou rindo, se eu estou bravo, né? Você não sabe se eu fiz a barba, se eu não fiz, se eu escovei o dente ou não, né? A máscara esconde muita coisa, né? E no sentido espiritual, queridos, nós estamos muitas vezes vivendo de máscaras. E diante de Deus não tem máscara. Deus sabe tudo o que está dentro. Então, a santidade, na prática, é viver de forma transparente. É tirar as nossas máscaras e ser aquilo que somos em qualquer lugar. Se eu ando na luz, porque Deus está na luz e nele não há treva nenhuma, eu mantenho comunhão com os meus irmãos. Eu estou exposto à mesma luz. Não há nada escondido. Não quero viver de aparência. Não quero ter fama de santo sem ser santo, irmãos. Veja que triste é ter fama de santo sem ser santo. É triste, mas tem sido a realidade de muita gente. Deus está apenas nos lembrando conceitos importantes. Eu estou na luz porque eu estou em Deus. E na luz eu preciso andar. E na prática eu preciso tirar da minha vida qualquer pecado escondido, confessar os meus pecados e viver uma vida transparente. Veja, as pessoas que tiveram com Deus um relacionamento mais profundo, como é o caso de Davi, não foram as pessoas certinhas, todas bonitinhas, todas impecáveiszinhas. É tremendo você ver um homem como Davi ser chamado homem segundo o coração de Deus. Como? O cara faz tanta coisa errada. É porque ele é o que ele é. Ele não tenta enganar os outros e nem a Deus. Porque aos outros a gente consegue enganar. Consegue, não consegue? Mas a Deus ninguém engana. Então, esta sinceridade, esta transparência, eu sei que ela é muito valorizada por Deus. Porque dele não posso esconder nada. Mas quando sou assim também, transparente diante de todas as pessoas, talvez elas até vejam os meus erros, talvez elas até comentem, talvez elas até me critiquem, mas em Deus eu sei que eu tenho o meu perdão, porque eu estou vivendo em comunhão com Ele. Essa é a santidade que Deus quer para a gente.
andar na luz, não ter trevas, não ter nada escondido, está tudo às claras. Até os erros, talvez, estejam às claras, até porque não adianta escondê-los. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, é o que Deus está querendo para cada um de nós. Ser luz e aprovado diante de Deus. Para finalizar, vamos só ler a segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 2, verso 15, todo mundo conhece esse texto. Paulo diz a Timóteo como um conselho, palavras muito sábias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a vida, irmãos. Apresente-se a Deus aprovado, porque é dele que vem a nossa aprovação. Às vezes os homens nos aprovam e Deus nos reprova. O que adianta ter o aplauso de todos se de Deus não tiver a aprovação? As pessoas podem nos aplaudir, podem nos aprovar, mas a aprovação que importa é aquela que vem de Deus. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo, diz para a gente de forma simples: procura se apresentar a Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar. Porque aquilo que me envergonhava e me envergonha, eu confesso a Deus. Todo mundo tem aqui alguma coisa da qual se envergonha. Tem ou não tem? Qualquer pecado que eu ou você venhamos a cometer é uma vergonha para nós. É ou não é? Mas se apresentar a Deus como quem não tem do que se envergonhar, é simples. Porque eu já confessei a Deus o meu pecado. E eu já decidi deixá-lo. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não viva como alguém que tem algo do qual você se envergonha, que não te deixa dormir à noite, que te incomoda aonde você vai. Ninguém sabe, ninguém te acusa, mas você sabe que há um Deus que sabe, que conhece, e há um Espírito Santo que te incomoda. Não viva dessa forma. Apresente-se a Deus como alguém que não tem do que se envergonhar, como alguém aprovado e aprovado por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, eu quero orar junto com os meus irmãos essa manhã, pela palavra que nós ouvimos, para que ela possa corrigir muitas coisas que precisam ser corrigidas em nossa vida. Muitos comportamentos que nós precisamos mudar, mas acima de tudo, que ela produza em nós o constrangimento, que nos leve a confessar os nossos pecados, a expor à luz aquilo que talvez esteja oculto, mas que precisa ser trazido à tua presença, para que haja perdão, para que haja restauração, antes que seja tarde, antes que seja descoberto. Porque quando for descoberto, não há mais motivo nem hora para o arrependimento. A hora do arrependimento é agora, enquanto ninguém sabe, ninguém viu, mas há um Deus no céu que vê e sabe. Agora é o momento do arrependimento, da confissão, de deixar, para que eu não tenha nada que me envergonhe, que eu possa confessar ao Senhor todos os meus erros. Fala ao coração do teu povo, Pai, essa manhã. Promove uma transformação na nossa vida espiritual. É o que eu te peço, em nome de Jesus, orando. Amém. Graças a Deus.